O que mais me encanta em Deus é que os caminhos dele ultrapassam tudo o que a nossa mente é capaz de compreender. O Senhor trabalha de maneiras misteriosas, e o modo como ele decide agir muitas vezes foge totalmente da nossa lógica. Deus responde orações de formas que, à primeira vista, podem parecer estranhas, confusas, até mesmo dolorosas. Mas cada resposta, mesmo quando vem acompanhada de perda, é um ato de amor. Às vezes, a resposta de Deus vem em forma de renúncia. Às vezes, ele atende à sua oração retirando algo do seu caminho, e o primeiro impacto é a dor, o vazio. Mas, com o tempo, você percebe que o que parecia um fim era, na verdade, o início de algo mais puro e necessário. Deus, em sua sabedoria, usa até a perda como instrumento de proteção e crescimento. Talvez pessoas comecem a se afastar de você. Talvez amizades se rompam. E no início, isso pareça injusto. Mas lá na frente, quando o coração estiver mais sereno, você entenderá que Deus te libertou de vínculos que estavam drenando sua paz. Aquilo que parecia abandono era, na verdade, a resposta divina ao seu pedido por uma vida mais leve, mais centrada e cheia de propósito. Pode ser que um relacionamento chegue ao fim e, junto com ele, vá embora a ansiedade, o medo e o peso que você carregava. Então, quase sem perceber, você volta a respirar fundo, volta a sorrir, volta a sentir que a vida tem cor. E naquele instante compreende: Deus estava te conduzindo à liberdade que você tanto buscava em oração. Às vezes, é uma oportunidade que se perde, um sonho que não se realiza, uma porta que se fecha diante de você. Mas mais tarde, você descobre que Deus estava te poupando de algo menor para te preparar para algo maior. Nada é coincidência. Tudo o que acontece na presença de Deus é propósito. E quando o tempo passar e você olhar para trás, vai ver que cada perda, cada reviravolta, cada lágrima fez parte de um plano perfeito. Você vai perceber que o Senhor, em sua graça, estava te protegendo do que parecia bom, mas não era eterno, removendo pessoas, situações e caminhos que teriam te afastado daquilo que Ele realmente preparou para você. Porque Deus nunca erra. Ele não tira para punir, Ele tira para salvar. E o que Ele permite que vá é apenas o que já não faz parte do que vem a seguir. Nada pega Deus de surpresa. Antes mesmo que você enfrente a tempestade, Ele já conhece o caminho de saída. Antes que a dor chegue, Ele já preparou o consolo. O Senhor não é pego de surpresa pelos acontecimentos da nossa vida. Ele vê o que nós não vemos e entende o que ainda não compreendemos. A palavra de Deus, em Jó capítulo 37, versículo 5, declara: Deus faz coisas grandiosas e insondáveis, maravilhas que não se pode contar. Isso significa que o modo como Ele age está além da nossa lógica e do nosso entendimento humano. Deus não se limita às nossas expectativas, porque a sua sabedoria é perfeita e eterna. O Senhor não sente prazer no nosso sofrimento, mas Ele conhece o poder que existe em cada lágrima. Ele sabe que, muitas vezes, a dor é o solo, onde a fé cria raízes profundas. Deus entende o tempo certo de permitir e o tempo certo de agir. Ele conhece a hora exata de abrir o céu sobre a sua vida e a hora certa de te fazer esperar. Nós, por outro lado, enxergamos de forma limitada. Há partes de nós que estão feridas, adoecidas, presas em padrões que nos afastam da vontade divina. E, muitas vezes, nem percebemos. Mas é aí que entra a graça de Deus. Ele intervém. Com amor e misericórdia, o Senhor remove o que nos fere, recolhe o que já cumpriu o seu propósito e coloca em nosso caminho algo infinitamente melhor. Então, se neste momento você está passando por um tempo de perdas, se o coração está pesado com decepções e despedidas, tente olhar além da dor. Pode ser que Deus esteja te respondendo de uma forma diferente, não com o que você pediu,
mas com o que você realmente precisa. Talvez essa perda seja o meio que ele encontrou para reorganizar a sua história. Talvez essa dor esteja moldando o seu caráter e fortalecendo a sua fé. Talvez essa separação seja apenas o empurrão divino que te leva na direção de algo maior e mais eterno. Deus não age segundo os nossos desejos, Ele age segundo o propósito dele. E o propósito dele é perfeito. Ele nunca falha, nunca se atrasa, nunca esquece. Ele não promete fazer do nosso jeito, mas promete que o seu jeito será o melhor. Por isso, não se desespere se a resposta demorar. Uma oração adiada não é uma oração esquecida. Uma promessa em silêncio não é uma promessa quebrada. Ouça com o coração. O tempo de Deus não é o seu tempo, mas é sempre o tempo certo. E aquilo que parece demora é, na verdade, o Senhor preparando o cenário da sua vitória. Muitos filhos de Deus desistem antes da hora, param de buscar, param de acreditar, param de esperar. Não porque Deus tenha deixado de ouvir, mas porque se cansaram de esperar o tempo dele. Quantas vezes deixamos de viver milagres simplesmente porque desistimos um pouco antes de vê-los acontecer? Mas há motivos pelos quais uma resposta pode parecer demorar. E o primeiro deles é simples, mas profundo. Ainda não é o tempo determinado por Deus. Vivemos em uma geração que se acostumou a tudo o que é instantâneo. Queremos tudo na hora: mensagens, comida, resultados, soluções. A pressa do mundo moldou o nosso comportamento e, sem perceber, tentamos aplicar essa mesma urgência à forma como Deus trabalha. Mas o Senhor não se move pela pressa humana, Ele se move pela perfeição do seu propósito. Deus sabe o tempo certo de agir. Ele sabe quando abrir portas e sabe quando fechá-las também. Há portas que, se fossem abertas antes da hora, nos destruiriam em vez de nos abençoar. E há bênçãos que, se chegassem antes do preparo, se tornariam fardos pesados demais para carregar. Pense em um pai amoroso que deseja ver o filho dirigir. Ele tem alegria em imaginar aquele momento, mas também sabedoria para esperar. Se entregar as chaves antes da maturidade, o resultado será dor. Assim é Deus conosco. Ele guarda as chaves certas até que o nosso coração esteja pronto para conduzir o propósito sem se perder no caminho. Outra razão pela qual as orações parecem atrasar é porque existe uma batalha espiritual invisível acontecendo. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestes. Essa guerra é real, mesmo que os nossos olhos não a vejam. Muitas vezes, a resposta já foi liberada no céu, mas está sendo resistida nas regiões espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Daniel. Desde o primeiro dia em que ele orou, Deus ouviu sua súplica, mas houve oposição espiritual que tentou impedir a resposta de chegar até ele. Durante 21 dias, houve luta, e só quando o arcanjo Miguel interveio, a bênção foi liberada. Agora pense, e se o mesmo estiver acontecendo com você? E se a sua oração não foi negada, apenas está sendo combatida? E se o inimigo estiver tentando atrasar o cumprimento da promessa que Deus já decretou sobre a sua vida? Por isso, não pare de orar, não baixe a guarda. A guerra pode estar acontecendo no invisível, mas a vitória virá no visível. Continue firme, porque enquanto você ora, Deus luta por você. Por isso, precisamos amadurecer na fé e despertar espiritualmente. Deus quer filhos que compreendam o peso da oração e reconheçam que, muitas vezes, as batalhas mais intensas acontecem onde os olhos não alcançam. É no invisível que se trava a guerra, é no secreto que se conquista a vitória. Talvez esta mensagem seja exatamente para você, que está atravessando um tempo difícil, um deserto silencioso, uma fase em que parece não haver chão firme. Talvez tudo ao seu redor pareça incerto, mas há uma verdade que nunca muda.
Onde nós somos limitados, o Senhor é infinito. Onde nós vemos fim, Ele enxerga um novo começo. Onde enxergamos problemas, Ele vê cenários perfeitos para manifestar sua glória. Deus é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Aquilo que para você parece o fim da linha, para Ele é apenas o início de um milagre. O lugar onde você pensa que vai afundar pode ser o mesmo onde Deus te fará caminhar sobre as águas. Em João capítulo 6, versículo 19, a palavra conta que os discípulos estavam em meio ao mar. O vento soprava forte e o medo tomava conta deles. Mas, de repente, Jesus veio andando sobre as águas, andando sobre aquilo que ameaçava engolir os discípulos. O mar, que representava desespero, se tornou o palco da manifestação do poder de Deus. Assim também é com você. Não se apavore diante das ondas que te cercam. Não se assuste com a força da tempestade. Chame por Jesus. Aquele que caminha sobre o impossível ainda vem ao encontro dos que clamam por ele. Mesmo quando o barco da sua vida balança, ele continua firme, vindo em sua direção. Mesmo na escuridão, Ele continua sendo a luz. Senhor, nosso Deus e Pai, ensina-nos a esperar em Ti com fé e paciência. Ensina-nos a descansar, mesmo quando não entendemos o processo. Dá-nos um coração que confia, mesmo no silêncio. Ajuda-nos a reconhecer que Tu és Deus, o Deus que nunca perde o controle, o Deus cujo tempo é perfeito. Que possamos aprender a esperar em oração e confiança. A Tua palavra declara em Salmos capítulo 37, versículo 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E é exatamente isso que queremos fazer, Senhor, entregar, confiar e permanecer. Enquanto esperamos, que o Teu Espírito nos envolva com uma paz sobrenatural, aquela que não depende das circunstâncias, mas que nasce da certeza de que o Teu tempo é o tempo certo e o Teu plano é sempre perfeito. Senhor, afasta de nós o murmúrio e a ansiedade. Ensina-nos a sermos filhos que esperam e não que reclamam. Homens e mulheres que permanecem firmes, confiando inabalavelmente no Deus que ainda faz milagres. Está escrito em Salmos capítulo 25, versículo 3. Nenhum dos que confiam e esperam no Senhor será confundido. Pai amado, essa é a certeza que guardamos no coração. Quem espera em Ti jamais será envergonhado. Tu nunca falhas, nunca chegas tarde, nunca perdes o controle. Tu és o Deus que age na hora exata, nem antes nem depois, mas sempre no momento perfeito. Ensina-nos, Senhor, a não tentar forçar as circunstâncias. Livra-nos de agir por impulso, de tentar resolver com as próprias mãos aquilo que só Tu podes transformar. Dá-nos um coração paciente, que saiba descansar mesmo quando nada parece acontecer. Ensina-nos a enxergar que muitas vezes o que o Senhor está mudando não é a situação, é o nosso interior. Quando as portas demorarem a se abrir, ajuda-nos a entender que talvez Tu estejas lapidando o nosso caráter, purificando intenções, removendo o que não Te agrada e preparando o nosso coração para algo maior. Se a Tua vontade é que esperemos, então que saibamos esperar com fé e com paz. Mesmo quando o silêncio parecer longo demais, que os nossos olhos permaneçam fixos em Ti, porque sabemos que nenhum tempo é perdido quando é vivido aos Teus pés. Senhor Jesus, se esta é uma temporada de espera, que eu aprenda a ver beleza nela. Que o meu coração não se encha de impaciência, mas de confiança. Que a minha fé não se desgaste, mas se fortaleça na certeza de que o Teu tempo é perfeito e o Teu plano é bom. Se essa espera existe para revelar algo dentro de mim, então revela. Se é para curar feridas que ainda não percebi, então cura. Se é para me ensinar a depender mais de Ti, então ensina. E se é para amadurecer a minha fé, então que esse tempo produza em mim raízes profundas, inabaláveis em Tua presença.
Dá-me graça, Senhor, para esperar sem murmurar e sem desanimar. Dá-me graça para confiar, mesmo quando o milagre parece distante. Ainda que eu não veja nada se movendo, eu creio. Tu estás trabalhando. E mesmo que o milagre não venha no meu tempo, eu continuarei firme, porque o teu tempo é o tempo perfeito. E quando esse tempo chegar, Senhor, tudo fará sentido, porque nada é atrasado para quem aprende a confiar no teu relógio divino. Está escrito em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Eu esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Senhor, dá-me um coração manso e confiante, um espírito que descansa na certeza de que tu sempre me ouves, mesmo quando o mundo tenta me fazer duvidar. Eu escolho esperar em ti, Senhor. Eu escolho confiar no Deus da minha salvação, porque sei que os teus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Mesmo que o silêncio pareça longo, eu sei, tu estás ouvindo. Como está escrito em Salmos capítulo 119, versículos 168 a 172. Todas as minhas veredas estão diante de ti, Senhor. Ouve o meu clamor e dá-me entendimento segundo a tua palavra. Recebe a minha súplica e livra-me conforme a tua vontade. Os meus lábios transbordarão de louvor, porque me ensinas os teus caminhos. Sim, Senhor, tudo em minha vida está diante de ti, meus passos, meus sonhos, minhas fraquezas e minhas orações. Nada te é oculto, e por isso posso descansar no teu cuidado. Hoje eu te bendigo, Senhor. Eu te exalto, Rei Jesus. Tu és o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que age no tempo certo. Mesmo quando eu não entendo, tu estás trabalhando por mim. Obrigado por me ouvir, obrigado por me sustentar, obrigado por ser o Deus que nunca falha, o Deus que nunca abandona os que confiam em ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda ouve orações. Você pode ser o instrumento que levará fé, consolo e esperança a outra vida hoje.